gostaria de saber qual que é a quarta estratégia de liderança para que a gente possa aplicar no próximo ano. Estou tomando nota aqui bonitinho também, para que a gente possa gravar todas as estratégias, né? Excelente, Cláudia. Vamos lá. A quarta estratégia vencedora, pessoal, eu vou começar de uma forma diferente. Eu não vou compartilhar slide agora. Eu quero que você pegue, se você tiver possibilidade, aonde você estiver agora, se você conseguir pegar uma folha de papel e uma caneta, um lápis, ou se você está na frente do computador e conseguir abrir aí um arquivinho do Word e vai ouvindo a minha voz, eu vou pedir para você, eu vou te dar 30 segundos, mas eu queria que você tentasse fazer um pequeno exercício agora junto comigo, tá? Então, numa folha de papel qualquer ou na tela do seu computador, tenta listar para mim, né, com palavras-chave. Não escreve frases não, porque aqui a gente não tem todo esse tempo. Palavra-chave. Lista para mim que realmente você aprendeu nesse ano de 2022 de novo. Para um minuto para pensar. Né? O que eu aprendi de novo? Eu como diretor executivo, eu como gerente de enfermagem, eu como diretor clínico, eu como coordenador da área de logística do meu hospital, como coordenador de faturamento ou de atendimento, call center, o que eu aprendi em 2022 que eu não sabia em 2021. Excelente, pessoal. Se você conseguiu listar 2 ou 3 coisas rapidinhas, parabéns. Se você ainda estava pensando e não conseguiu listar nada, então aqui vale a reflexão. O seu aprendizado está estacionado? Seu aprendizado é como um carro abandonado no estacionamento de um shopping? Quantos livros eu li este ano? 2022 está terminando. Aliás, para quem é líder de verdade, já terminou há uns 2 meses. Quantos livros eu li? Quantos TEDs eu assisti no YouTube? Quantas lives da quarta RH eu participei? Né? Quantos podcasts eu ouvi? Para e pensa. Hoje você tem acesso a muita informação. Quantos foram os aprendizados novos? Quantos foram os meus insights? Olha aí na sua lista. Você está andando com o seu carro ou o câmbio do aprendizado está em ponto morto? Não, porque você está em ponto morto, então está na hora de você realmente começar a mudar essa regra do jogo, né? Porque se o que você aprendeu esse ano foi porque você acelerou por vontade própria, você trocou a marcha, passou da primeira para a terceira, para a quarta, veja, e eu estou até usando, né, o câmbio, que nem mais se usa em carros hoje em dia, para tentar fazer uma alusão para você entender. Tem gente, não importa se meu carro é automático, sabe? Porque às vezes o carro automático é uma força que me empurra para o aprendizado. Mas não é a força não é uma força externa que tem que te empurrar, é a sua vontade de aprender que tem que te empurrar. E aí você tem que passar o câmbio manual mesmo, da primeira para a segunda. Não é o carro que faz isso por você, é você que faz isso por si mesmo. Faça o que é certo, não o que é fácil. Isso se chama ética. Okay? Isso se chama aprendizado. Faça o que é certo, não o que é fácil. Aliás, né, em nenhum outro momento da história humana, na minha opinião, e aí eu estou dizendo a minha opinião aqui pessoal para vocês, em nenhum outro momento da história humana ficou tão claro para nós que somos líderes que o sucesso dos últimos 12 anos não representam garantia nenhuma de sucesso nos próximos 12 meses. Entendeu a lógica? Os últimos 12 anos não... Você pode ter tido 12 anos de sucesso. Esses últimos 12 anos não garantem nem 12 meses para frente. Então, quando nós nos permitimos a ter, primeiro, a desconstruir ou até destruir, romper os nossos modelos antigos, nós estamos avançando. Quando nós nos fechamos, nós corremos o risco de morrer abraçados a esses modelos antigos. Se o meu aprendizado está em ponto morto, eu tenho um problema seríssimo para lidar.
E aí, quando a gente olha aqui os slides que eu estava mostrando para vocês, né, é óbvio que a quarta grande estratégia de gestão para 2023 é a velocidade das mudanças. É ter uma lista de aprendizados. Veja, a gente está falando tanto que os líderes têm que ser transformadores, que os líderes precisam inspirar as pessoas. E o que a gente está fazendo? Então, eu vou mostrar para vocês. Eu fiz uma pesquisa exclusiva para a quarta RH, exclusiva para o dia de hoje. Então, se você está aqui com a gente, parabéns. Você vai ver em primeira mão, tá? O Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde fez, no final do ano passado, uma pesquisa para levantar o perfil da liderança da saúde brasileira. E olha que interessante isso, pessoal. Eles pesquisaram 1.500 líderes, gestores de hospitais, da área da saúde. Pode ser de hospital, pode ser de atenção primária, pode ser de outros serviços, laboratório, etc. Mas esses gestores, pessoal, né, a grande pergunta que eles fizeram foi a seguinte: nos últimos 2 anos, que tipo de treinamento, quantos treinamentos você teve? De gestão, né, de liderança. Estamos falando com gestor. E aí o resultado, pessoal, foi esse aqui. Olha ali para o número 0. Nos últimos 2 anos, eu tive 0 treinamento de gestão ou liderança. A maioria dos líderes, mais de um quarto desses 1.500 gestores hospitalares, não passaram por nenhum curso, nenhuma atualização, nenhum aprendizado, capacitações novas nos últimos 2 anos. E aí a gente começa a olhar e fala assim, meu Deus, como é que o líder vai transformar a pessoa se ele continua parado há 2 anos atrás com os mesmos conceitos que ele tinha há 2 anos? Se ele não buscou conhecimento, se ele não teve incentivo da instituição, se a Santa Casa não forneceu treinamento, se não tem uma escola de líderes, se ele não foi buscar alguma coisa, né, um podcast, um novo livro, enfim, para e pensa. Por que isso é importante, Fabrício? A velocidade da mudança. Com a pandemia, a era digital invadiu as nossas casas, invadiu os nossos dias a dias dentro da instituição. E aí, eu vou resgatar uma frase de mais de 20 anos. Uma frase que eu acredito muito. Diz o seguinte, pessoal: as organizações, as empresas, só aprendem por meio de indivíduos e aprendem. Você está reclamando que o seu hospital não está evoluindo? Aí eu te pergunto, seus líderes na enfermagem, seus líderes na nutrição, seus líderes na área financeira, aprenderam o que esse ano? Se você tivesse pedido para eles fazerem a lista que eu pedi no início para você, será que teria algum conhecimento novo? Como é que o seu hospital vai aprender a fazer mais com menos se os seus líderes não estão aprendendo? Não tem milagre, entende? Então, se você é CEO, se você é RH, leia de novo essa frase. As organizações só aprendem por meio de indivíduos que aprendem. Se meus líderes não estão aprendendo coisas novas, como é que eu vou ter um resultado diferente? Como é que eu vou evoluir? E aí a gente começa a enxergar quais são os 3 principais gaps, as 3 principais lacunas desses 1.500 líderes pesquisados pelo Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde. Em primeiríssimo lugar, pessoal, comunicação e gestão de relacionamento. E olha para cá e pensa 2 vezes se você não está incluído aí, ok? Por quê? Porque se você está incluído aí com problemas de comunicação, bem-vindo ao time, né? Eu sempre digo que a gente entra e sai de hospital, né, Cláudia? E os problemas só mudam de endereço. Porque o que a gente encontra de líder com dificuldade de se comunicar, de dar feedback, e acha que feedback é assim, né? Eu vou lá e faço feedback. Eu vou lá, seja o que Deus quiser. Não, para. Coitado de Deus. Se tiver que corrigir todo o feedback errado que você dá. Não, não, não. Comunicação tem técnicas. Comunicação se aprende. Feedback tem técnicas. Então, pessoal, de novo,
Você tem um monte de coisa gratuita na internet. A Fator RH fez uma parceria com o Spotify para dar para vocês pílulas de liderança todas as segundas-feiras. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, participando aqui, já aperta o botãozinho lá, inscrever, né? Habilita o sininho para você receber as notificações quando tiver novos episódios, quando tiver novas lives. Veja, tá aqui, ó. Há 4 programas atrás, portanto, há um mês atrás, né? Como eu gravo programas todas as segundas-feiras, há um mês atrás, a gente estava falando exatamente disso. Competências comportamentais de comunicação. Soft skills, pessoal. E lá tem dicas práticas. 5 minutinhos mesmo, dá para ouvir, né? Indo para o trabalho, dá para ouvir na hora do café, dá para ouvir na hora do almoço. Liga, você gosta de Spotify? Curta lá no Spotify, tem uma abinha escrito podcasts. Não gosta do Spotify? Entra no canal do YouTube da Fator RH. Pessoal da mídia, o Lucas, que está acompanhando a gente aqui hoje, que faz um trabalho belíssimo na Fator RH, né? Me filma sempre nos episódios, e a gente coloca lá no YouTube para quem gosta, para quem é mais visual. Então, pessoal, quarta estratégia, tem que aprender a aprender. E a velocidade da mudança é muito rápida. Então, se você não está fazendo agora, desculpa, eu tenho uma notícia para te dar. Nem tudo está perdido. Ainda dá tempo. Comece agora. Comece a estabelecer uma lista de livros que você vai ler. Comece a estabelecer, né, os podcasts, 5 minutos de gestão que você vai assistir. Tem 14 lá para você assistir. Veja as lives anteriores a essa. Assista a TED. Se você nunca ouviu falar de TED, TED são 15 minutos que inspiram o mundo. São palestrantes de todos os lugares do mundo que têm 15 minutos para falar sobre um tema. Entra no YouTube, digita TED, que você vai encontrar muita coisa bacana. Okay? E faça o seu plano de aprendizagem acelerada. Quarta estratégia vencedora para 2023. Muito bom, Fabrício. O quanto é importante a gente estar aprendendo sempre, né? Não podemos ficar para trás. A quinta estratégia, pessoal, ela, na verdade, eu gosto um pouquinho, né? Sou um pouquinho apaixonado por filosofia, né? E a quinta estratégia eu tirei lá de trás dos filósofos gregos, porque o mundo tem sabedoria, mas a gente, no dia a dia maluco, a gente esquece de olhar a sabedoria humana. E a quinta estratégia é: pare de reclamar, comece. Pare de reclamar, comece. Platão dizia, pessoal, que o começo é a parte mais difícil do trabalho. E é por isso que muitos líderes não começam. Porque se fosse fácil, meu amigo, qualquer um faria. Nós não precisaríamos nem de líderes. Próprios colaboradores fariam. Então, o começo, da mesma forma como o Platão já mencionava, é a parte mais difícil de qualquer trabalho, é pensar um pouquinho. Pensa assim, você vai dar um passo. É biológico, no ser humano é biológico. Você vai dar o primeiro passo. Se você estiver de pé, e aí você estende o primeiro pé para frente, faça isso em câmera lenta. Você vai ver, você vai entrar numa zona de desequilíbrio. Por quê? Porque seu pé está mais para frente, você está com um pé ainda no ar, o outro, você está apoiado em um único pé, sustentando todo o seu corpo, o outro está em movimento, avançando. E se você fizer isso em câmera lenta, você vai perceber que seu corpo entra num estado de desequilíbrio. Dá a sensação de que você vai cair quando você faz isso em câmera lenta. Se você andar normal, você nem percebe. Mas quando você faz em câmera lenta, você percebe o mundo com outro olhar, de uma outra perspectiva. E na liderança, muitas vezes a gente tem que fazer esses processos em câmera lenta para enxergar, né, todo o contexto. E aí, olha só que interessante, eu vou dar o meu primeiro passo biologicamente em câmera lenta, eu tenho a sensação que eu vou cair. É uma sensação de desequilíbrio. Mas o mais interessante é que quando você põe o pé no chão e dá o segundo passo é feito estrategicamente pela natureza humana para restabelecer o seu equilíbrio, o seu centro. Então, o segundo passo é meramente uma questão de equilíbrio.
O primeiro é o mais difícil, como diria Platão. Por quê? Porque parece que você vai cair, mas o segundo é mera questão de equilíbrio, pessoal. E quando você perceber, você já andou na direção do teu objetivo, do teu OKR, né? Você está com foco, né? Você está aprendendo para chegar onde você quer chegar. Então, você tem método, você tem diagnóstico, você fez o SWOT, que nós falamos até agora. Mas agora, para de reclamar. Dá o primeiro passo. Começa, né? Para realizar grandes coisas, comece pequeno. Comece com um passo. Isso é usar planejamento a seu favor. Veja, se você me perguntar, né, qual é a grande missão das organizações, dos líderes no mundo pós-pandemia? Eu acho que a nossa missão como líderes, não importa se eu estou numa instituição grande ou pequena, a nossa missão é ajudar as empresas, os colaboradores, a prosperarem nesse ambiente de mudanças muito rápidas, né? Eu até digo assim, eu sempre classifico as mudanças em duas. Aquela que a gente abraça e aquela que nos abraça. E a gente tem que ficar muito atento com as segundas. Porque as mudanças que nós abraçamos, a gente vai com tudo para frente. Mas as mudanças que nos abraçam, muitas vezes, elas nos deixam num estado de total imobilidade. A gente começa a resistir e as mudanças atravessam a nossa área, o nosso setor, as nossas equipes. Então, assim, esse é um ambiente de mudanças em que eu vou abraçar algumas mudanças e outras vão me abraçar. Mesmo eu não querendo, elas vão me abraçar. E eu não posso ficar imóvel. Então, comece. Pare de reclamar. Comece, ok? O nosso foco está mudando, o foco da liderança está mudando. O desenvolvimento de habilidades meramente técnicas para o desenvolver mentalidade. Então, mentalidade que ajude o meu colaborador, o meu faturista, a minha recepcionista, o meu técnico de faturamento ou de enfermagem a entender como é que ele vai se adaptar nesse novo hospital, nesse novo cenário, como é que ele vai tratar o rumo para 2023. Então, desenvolver menos habilidade e mais mentalidade de mudança, de sucesso, de resultado. Isso vai ajudar as pessoas a se adaptarem a esse futuro, né? E essa é a nossa função, é transformar os métodos de aprendizado em algo mais experiencial, né? Experiência, como a Cláudia dizia, a gente tem que provar, a gente tem que aprender fazendo, né? E isso vai ajudar muito a gente, principalmente, por quê? Porque a gente não pode passar pela vida, ou a vida passar por nós. Nós temos que deixar um legado, né? E muitas vezes, entre uma aula e outra, é no momento do recreio que a gente aprende mais. Olá, meu nome é Cláudia Palmucci e tenho um convite especial para você que acabou de assistir esse vídeo. Se você gostou, dê um like aqui embaixo, dizendo também para a gente suas sugestões de temas, comentários, dúvidas, para que a gente possa fazer a nossa próxima live na Quarta RH. Lembre-se também de se inscrever no nosso canal para receber nossas notificações de novos vídeos. Muito obrigada!